Boa noite a todos, Shalom Lekulam, Bruchim Abaim, sejam muito bem-vindos a mais esse grupo familiar. O tema de hoje, que nós vamos falar, vai ser Nascer de Novo e Deuteronômio. Eu vou colocar esses dois assuntos, acompanhe comigo, acho que isso vai ser uma bênção para todos vocês, todos nós, eu também faço parte disso tudo. Muito bem, Deuteronômio. Deuteronômio, vocês sabem, né, o quinto livro do Pentateuco, né? Existe a Torá, que chama Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Torá, e Deuteronômio é o quinto livro. E ele é conhecido, vocês já ouviram falar provavelmente, como o livro da segunda lei, porque exatamente nesse livro Moisés ele resolve recapitular todas as leis que Deus colocou para o povo, né? Isso quando acontece? Quando eles chegam a segunda vez na terra de Canaã, e eles vão entrar, então, antes dele passar o bastão para Josué, então ele fala junto do povo, ele começa a falar com o povo, ele coloca essa lei de uma forma muito mais ampla, né? Mas isso vocês vão ver. Muito bem. O livro, ele chama no hebraico, chama Devarim. Por que Devarim? Porque, na verdade, os livros todos, de acordo com o judaísmo, eles seguem o que está escrito no primeiro versículo daquele livro inteiro. Tá? Então, Deuteronômio, do grego Deuteronomium, quer dizer segunda lei, em hebraico é Dvarim, porque o Deuteronômio 1 diz assim, estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel. Ele hadvarim, ele hadvarim, ou seja, essas são as palavras. Tá? Muito bem. O primeiro capítulo, nós vamos ver que tem uma recapitulação dos 40 anos vagando pelo deserto. O segundo, ele vai lembrar da necessidade do monoteísmo, que é muito ressaltado nesse livro, né? Deus deixa bem claro que ele é o único Deus, certo? Que mais que eu posso falar para vocês? Eu posso falar para vocês que a observância do monoteísmo, a observância das leis, dela depende a entrada da Terra Santa, da entrada da Terra Prometida. O terceiro capítulo ele oferece para o povo uma opção, caso eles recaiam e entrem no pecado novamente, né? Ele oferece uma opção. Qual seria a sua opção? O arrependimento. Tá? Eu vou mostrar tudo isso aqui para vocês à luz da palavra. O versículo central desse livro de Deuteronômio é Shema Israel. Shema Israel. Está em Deuteronômio 6:4, que fala assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema, ouça Israel, Shema Israel, Adonai, meu Deus, nosso Deus, Echad, único, né? Muito bem. Esse mesmo versículo, não exatamente com esse nome, claro, foi citado por Jesus. Está em Marcos 12:29, quando ele foi perguntado a respeito do mandamento, dos principais mandamentos. Ele responde: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Você vê que, você sabe, Jesus ele era judeu, né? Ele nasceu lá, ele era dentro daquele povo, né? Muito bom. Deuteronômio é o quinto livro do Pentateuco, como disse para vocês. Queria fazer um pequeno histórico para vocês recapitularem comigo tudo o que aconteceu. Passados os 40 anos no deserto, e antes de Moisés passar para Josué a incumbência de levar o povo para entrar realmente na Terra Prometida, para Canaã, Deus repassa ao povo todas as instruções e recomendações, para que eles possam seguir os mandamentos de Deus. Só queria fazer uma ressalva, que essas leis que Moisés colocou já eram muito mais amplas, muito mais de uma forma ampla, né? Mais detalhadas. Inclusive, tem muitas leis novas que foram colocadas por Moisés. E muita gente, inclusive, muitos educadores bíblicos, né, eles começam a falar sobre isso, e já ouvi falar de comentários dizendo que Moisés não entendia bem a lei, acho que ele se atrapalhou, ele colocou diferente, ele colocou outras leis. Enfim, não levam isso em conta, não, porque nada disso. Tá? O resumo, vamos fazer desde o início, desde o primeiro homem, Adão. Adão. Deus criou o homem perfeito. Como? Ele criou a sua imagem e semelhança. Certo? Não vou citar versículo, mas vocês conhecem. Coloca o homem aonde? No jardim do Éden para desfrutar de todas as benesses de um paraíso, né? Quer dizer, imagine a vida que o homem iria ter, sem nenhum problema, sem nenhum... Só havia um único mandamento que Deus colocou: não comer do fruto da árvore do bem e do mal.
mas o homem prefere desobedecer. Vamos falar da serpente, como é que ele foi, como é que ludibriou a Eva, que conseguiu convencer o Adão, enfim, mas tudo isso depois vocês podem ver sozinhos na Bíblia. O homem prefere desobedecer, ele peca, e Deus o castiga expulsando ele do Éden. No momento em que Deus decide expulsar o homem, ele imediatamente promove um plano de redenção através de quem? De Abraão. E a descendência de Abraão, ela cria um povo, Israel, que era o nome de Jacó, Jacob, né? Que Deus mudou o nome dele para Israel. O povo se torna, ele vai lá no Egito, né? E ele se tornando escravo no Egito durante muitos anos. O povo chega uma hora que ele se cansa disso, ele fica sofrido, e ele clama por salvação. E Deus ouve o clamor do povo. E ele chama Moisés e até disse: ouvi o clamor do meu povo. Você vai lá tirar o povo do Egito. Moisés vai de volta para o Egito e ele chega lá, ele encontra a relutância do faraó. Deus, então, ele coloca 10 pragas para que o faraó possa libertar o povo. Deus dá a eles, Deus dá as leis para eles, né? Ele tira o povo do Egito e chega lá no Monte Sinai, Deus dá as leis para eles. Porém, o povo ainda, mesmo com tudo que Deus já fez para ele, 10 pragas, mostrou qual a força que ele tem, salvou o povo, tirou o povo da escravidão. Mesmo assim, o povo, enquanto Moisés estava lá em cima no Monte Sinai, eles constroem um bezerro de ouro. Deus se zanga e promete exterminar o povo. Mas Moisés interfere, né? Ele sobe de novo no Monte Sinai, mais 40 dias, né? E Deus determina, com isso ele aceita o pedido de Moisés, mas ele diz a Moisés assim: mas esse povo que está aí não vai entrar no Egito, não vai entrar na Terra Prometida, desculpa. Vai ser a descendência deles. Então, durante 40 anos, eles vagaram para que essa população inteira se renovasse. Tá? Ao longo desses 40 anos, Deus deu todas as provas possíveis de amor e de seu poder e sua força. Vou citar só algumas coisas aqui, vocês devem conhecer mais. Aman é que vinha todo dia, né? Ele deu codornizes para eles comerem. Deus guiou o povo de dia através de uma coluna de nuvem, de noite através de uma coluna de fogo, e etc, 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 etc. Tem uma porção de coisas. Você sabe, né? Deus realmente estava com o povo durante o deserto. Aí, primeira chegada a Canaã. Antes né? Primeira chegada, que saindo do Egito, Canaã não é muito longe, é perto. Né? Eles chegaram. Moisés, o que ele faz? Ele manda os 12 espias, 10 voltam dizendo: não, essa terra não pode ser de jeito nenhum, só tem gente grande, não temos nenhuma condição, com exceção de Josué e Caleb, que confiaram em Deus. Deus se ira, depois de tudo que eu fiz, Deus, imagina, depois de tudo que eu fiz para esse povo, eles dizendo: não confia em mim, e Deus se ira e decide exterminar o povo. Eu não quero mais. Moisés interfere, Deus decide então que eles vagariam por 40 anos. Até que está essa geração, que já falei para vocês. E assim termina o livro de Números e começa o livro de Deuteronômio. Certo? Muito bem. Eles vão vagar por 40 anos e eles voltam à terra de Canaã. Certo? Então, seria a segunda chegada à terra de Canaã. Então, quem é aquele povo que chegou na segunda vez na terra de Canaã? Foram os filhos daqueles que passaram por tudo aquilo. Né? Então, é a nova geração que chegou. Por isto, os historiadores dizem que é por isso que Moisés ele resolve chamar esse povo que não passou por tudo aquilo e repassar todas as leis, todas as determinações de Deus, para que eles possam entrar e saber como se virar dentro daqueles povos que a maioria deles eram idólatras, né? Vocês sabem disso, né? Ali tinha uma série de povos e todos eram idólatras, tá? Só que vocês vão perceber que dessa vez ele dá muito maiores detalhes, ele dá pormenores para que o povo possa seguir tudo aquilo, né? Se tiver que resumir de alguma forma, poderia resumir em 4 palavras: lembrar,
entender, escolher e arrepender-se. Como é que eu posso explicar isso? No livro de Deuteronômio, Moisés lembra ao povo tudo que fizeram, tudo que passaram e tudo que Deus fez por eles. Moisés, ele relembra tudo isso ao povo. Moisés também ele faz o povo entender as leis. Moisés ele relata todas as leis de uma forma muito clara e ele acrescenta mais algumas leis civis, familiares, idolatria, leis sanitárias, etc. Porque eles iriam entrar numa terra que eles não conhecem e tinham que vencer os povos que estão ali, todos idólatras, como disse para você. Mas Moisés, ele dá a opção, Deus dá a opção da escolha, da livre escolha. Né? Vamos ver isso aqui, onde está isso em Deuteronômio. Queria deixar claro o seguinte, que a livre escolha, ela dependia, tinha uma consequência. Você poderia escolher o que você quisesse, mas tinha uma consequência. Eu vou mostrar isso para vocês. Deuteronômio. Eis que hoje eu ponho na frente, diante de vós, a bênção e a maldição. Os dois. Vocês podem escolher. A bênção, quando você cumprir os mandamentos. Está escrito aqui, ó, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando, que hoje vos ordeno. Porém, a maldição, se não cumprires. Portanto, tudo tem um preço. Deus dá livre escolha, mas tem a sua consequência. Tá? Muito bem. Posso adiantar para vocês que vocês vão ver que Deus cumpriu todos os castigos prometidos quando o povo desobedecia. Deus cumpriu tudo isso. Mas Deus, misericordioso, ele deu uma opção através do arrependimento. Arrependimento no hebraico é tchuvá. Tchuvá, a tradução da palavra tchuvá é retorno. Então, vamos ver isso em Deuteronômio. Juntos. Acompanha comigo. E será que sobrevindo-te todas essas coisas, a bênção e a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, você recorda tudo isso que eu te falei lá, lembra? Para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres, olha só, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvido a sua voz, conforme a tudo que eu te ordeno, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então, o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se compadecerá de ti e tornará a juntar-te dentro das todas as nações. Deus, ele promete que através do arrependimento nós poderemos nos recuperar. Portanto, usa isso para você, para a tua vida. Fala para todos o que você acha que deve. Arrependa-se. Né? Muito bem. Rapidamente, queria mostrar algumas passagens que são relevantes, que eu considero relevantes, em Deuteronômio, que cita Jesus. Né? Deuteronômio 8:3 diz o seguinte: te sustentou com maná, e tu não conheceste nem teus pais o conhecer, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de todo que sai da boca do Senhor. Onde está escrito isso aqui em Jesus? Você sabe, né? Quando ele foi tentado, tá certo? Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti e de teus irmãos como eu, e a ele ouvireis. Quem seria esse profeta? Ainda em Deuteronômio. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. De quem nós estamos falando aqui? Por enquanto, nós estamos no Antigo Testamento. No Novo Testamento, está em João. Vendo, pois, o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Confirmando de que tinha que vir um profeta e que esse realmente é o profeta que estava citado lá em Deuteronômio. Em João, a mesma coisa. Então, muita multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente, este é o profeta. Tá? E, para realmente ser mais completo, eu diria para você, existe o madeiro. Sabe que Jesus nos... Vamos ver isso aqui. Deuteronômio 21. Quando também alguém um pecado, diga no juízo, se alguém houver pecado
digno do juízo de morte, e for morto, e o pendurares no madeiro, a cruz, e o seu cadáver não pode permanecer no madeiro, mas certamente você enterrará ele no mesmo dia, porque o pendurado é maldito de Deus. Está escrito isso aqui em Deuteronômio. Ok? E aí nós vamos para Jesus, que está em Gálatas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado. Está se referindo ao que nós falamos em Deuteronômio. Muito bem. Depois de tudo isso que nós falamos, eu pergunto para vocês, qual a mensagem que Deus quer nos dar nesse livro todo? O que Deus quer nos falar? Deuteronômio contém todas as leis, mas de uma forma diferente. Moisés nos relembra as leis e nos mostrando que nós devemos seguir a lei dentro do seu espírito, do espírito da lei. Espírito da lei. Não adianta seguir a lei não entendendo o que está escrito. Ou, não sei se vocês lembram do Sermão da Montanha, eu não marquei aqui, mas estou lembrando agora. Jesus, ele veio nos esclarecer a lei. Ele disse em algumas passagens, ali no Sermão da Montanha, ele fala assim, vocês ouviram falar que não pode matar? Eu digo a vocês que não é só matar. Você não pode querer mal ao seu irmão. Você ouviu falar que não pode adulterar? Eu digo para vocês, porém, que não pode cobiçar a mulher do próximo. É o espírito da lei. A gente não deve seguir a lei porque vocês entenderam, né? Pela parte física, né? Quando a gente procura o raciocínio nosso aqui da Terra, a gente não consegue entender a parte espiritual. Então, a gente tem que entender do espírito da lei, dentro da parte espiritual. Tá bom? Eu queria dar um exemplo para vocês de como alguns interpretam a lei e como nós devemos cumprir o espírito da lei. Presta atenção comigo. Olha, isso aqui é central do judaísmo. Chamar Israel Adonai Eloheinu. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. E ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único, né? E aqui fala assim, e essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, as ensinarás a teus filhos, atarás por sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Umbrais das casas, você sabe que é a mezuzá, né? Mezuzá, os judeus usam, eles colocam a mezuzá assim, direcionada para dentro da casa, né? E eles colocam isso como se fosse um símbolo de proteção, né? Avalie comigo. Eu tenho aqui uma foto, vocês estão vendo aqui, ó? Esse aqui sou eu. Isso aconteceu faz um mês atrás, mais ou menos. Eu tenho muitos contatos com o Rabino, que me respeito pelo que tudo indica, né? E eles normalmente são filho e ajudante do Rabino. Esses aí, eles correm o Brasil inteiro, durante o ano inteiro, e eles costumam vir aqui em casa. O ano passado, eles vieram colocar a mezuzá aqui na porta. Este ano, eles vieram para colocar o tefilim. Esse que vocês estão vendo eu usando é o tefilim que está na cabeça, está na mão. Não deu para ver muito bem pela foto, né? Eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Tefilim é isso, colocar isso aqui na cabeça, colocar isso na mão, com outra forma aqui, tá vendo? E essa aqui tem que ser do lado esquerdo, porque ele vai apontar para o coração. Se você abaixa a mão aqui, ele vai apontar no coração, e esse vai apontar aqui na cabeça, né? Deu para entender? Muito bem. Eu pergunto para vocês, o que é melhor? Entender que tudo aquilo que eu falei para vocês, do Shema Israel, que é aqui, ó, e atarás posicionando na tua mão, frontais, nos teus olhos, através simplesmente de colocar. Eu aprendi a colocar, eu fiz bar mitzvah. Todo menino, quando faz bar mitzvah, aos 18, aos 13 anos, ele faz um bar mitzvah, onde ele passa a ser responsável pela lei. Certo? Tudo que acontece, ele passa a ser responsável. E ele começa a usar todos os dias, ele é obrigado a usar o tefilim. Eu usava durante muitos anos o tefilim todos os dias, de manhã acordava, eu tinha que colocar o tefilim na primeira coisa. Tá? Então, veja só, é bom entender assim, como vocês estão vendo, será que eu aprendi alguma coisa com isso? Porque eu não sabia o que isso queria dizer. Né? Ou o que vocês acham? Uma sugestão, né? Que vocês entendam assim, quem te ver, se você entender a lei dentro do Espírito,
Ele verá em você. A lei, ele vai ver através de você. Ele vai ver a lei na palma da sua mão. Na sua mão. Ele vai ver a lei inculcada na tua cabeça. Ele vai ver a lei inculcada no teu coração. O que vocês acham melhor? Quem que vai ensinar? Olha onde que está o espírito da lei. Tá? Muito bem. Você que vai julgar, não vou dar para você, mas se você prefere entender que é assim, ótimo. Você fica livre, escolha. Tá? Muito bem. Agora eu queria só te perguntar uma coisa para dar uma. Você já nasceu de novo? Você se considera nascido de novo? Queria ler para vocês 2 versículos e vocês vão analisar sozinhos. Está em João 3, do 3 ao 5. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, aquela passagem com Nicodemos, se alguém não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Porque em verdade eu te digo que quem não nascer da água e do Espírito, está falando de Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne. Se você usar só a carne para entender, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Quero também ler para vocês Romanos 8, diz o seguinte: portanto, agora que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. A lei do Espírito de vida. Essa lei me livrou da lei do pecado e da morte. O que me livrou do pecado e da morte? É a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo. Ela me livrou da morte. Dá para entender melhor, né? Porquanto o que era impossível para a lei, visto como estava enfermo pela carne, ó, ali, estava enfermo pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, Cristo ele vem em semelhança da carne do pecado. Ele vem assim. Pelo pecado condenou o pecado na carne. Para quê? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Que não andamos segundo a carne. Ó, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Não tem outro jeito. Se você anda segundo a carne, a sua inclinação será para a carne. Mas os que andam segundo o Espírito, eles inclinam-se para as coisas do Espírito. Por quê? Porque a inclinação da carne, preste atenção nisso, a inclinação da carne é morte. A inclinação do Espírito é vida e paz. Paz em hebraico é shalom. A inclinação da carne é morte. A inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne, olha o que é inimizade contra Deus. É inimizade contra Deus. Pois não é sujeito à lei de Deus. Nem verdade ou pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não temos como seguir as leis de acordo com a carne só. Não tem como agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Estou tentando falar com você mesmo. Você é do Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Eu te pergunto, o Espírito de Deus habita em você? Habita o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ele está no seu coração, no meu coração, ele está no seu coração. Portanto, você não é da carne. Você é do Espírito. Você deu para entender? Se alguém não tem Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Eu espero que você esteja nessa. E se Cristo está em vós, se Cristo está em mim, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. O corpo está morto. Porque o espírito,
ele vive por causa da justiça. Certo? Em nome de Jesus, era isso que eu queria falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. יברך אדוני בשפדיך, יהיה אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך, וישם לכם shalom, shalom e brachá, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, Senhor, por tomar conta do pastor João, da pastora Suzy, do pastor Nelson, da pastora Fátima, do pastor Cida, da pastora Rosângela, do pastor Tônio, da pastora Liliane, dos presbíteros, dos líderes, de todos na igreja que estão acionando de alguma forma para salvar mais vidas, cada dia mais. Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por tomar conta da minha família, dos meus filhos, dos meus netos. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. A minha bisneta, claro. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Perdoe os meus pecados. Perdoe se eu falhei de alguma forma. Perdoe, Senhor. Me perdoe os pecados voluntários e não voluntários, Senhor. Me ajuda a não pecar mais, Senhor. Me ajuda a estar sempre do seu lado, Senhor. Me ajuda sempre a olhar o Espírito e não a carne, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua casa.